Pai do Senhor, povo de Deus, mais uma vez estamos aqui juntos com a graça de Deus, com o nosso projeto Imago Dei, Palavra de Deus para o teu coração. E o texto para refletirmos hoje está em Isaías 43 e verso 1, que diz: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Hoje, com a graça de Deus, gostaríamos de refletir com vocês, subordinado ao seguinte tema: chamados por Deus. Chamados por Deus. É interessante que, durante toda a história bíblica, há diversos exemplos que nos evidenciam, nos mostram e comprovam para a nossa vida de que todos aqueles que são chamados por Deus evidenciam alguns aspectos específicos em sua vida. E nesta manhã gostaríamos apenas de nos dar apenas 3 aspectos sobre a vida daqueles que são chamados diretamente por Deus para um fim específico. Possa ser que você encontre alguns mais, porém eu quero apenas elucidar 3. E é interessante que todo aquele que é chamado por Deus para realizar uma obra, para realizar um fim específico, para realizar, melhor dizendo, um objetivo, quando ele é chamado para um objetivo específico, eles evidenciam pelo menos esses três aspectos que eu vou mencionar para vocês aqui. Em primeiro lugar, podemos observar que todos aqueles que são chamados por Deus para um fim específico revelam em sua vida o aspecto de ser predisposto ao trabalho, ou seja, eles sempre estão ocupados, pois quando Gideão foi ser chamado para ser juiz, ele estava malhando trigo no lagar, no capítulo 11 de Juízes. Quando Gideão, ele praticamente ali então recebeu aquela vocação, ele estava trabalhando, malhando trigo no lagar. Vale observar que quando Elias foi apresentar Eliseu como seu sucessor, Eliseu estava com a 9ª juntas de boi arando a terra. Joel, para ser chamado para ser profeta, estava também ali juntamente com os bois do seu pai, era um boiadeiro. Davi apacentando as ovelhas do pai, como também José. Observe que todos aqueles que são chamados por Deus, eles estão ocupados, estão trabalhando, se esmerando para fazer alguma coisa. E aqui vale me lembrar algo que aconteceu com um amigo meu. Ele foi indagado por um jovem que disse para ele que ele tinha chamada para ser pregador e ele ia ser pregador a todo custo. E meu amigo perguntou para ele: você por acaso já leu a Bíblia toda? Ele disse: não li a Bíblia toda. Ele: tudo bem, mas você leu pelo menos 10 livros da Bíblia? Ele disse: não, 5 também não. Você já leu algum livro da Bíblia? Ele disse: não, ainda não, é porque toda vez que eu vou ler dá uma preguiça para ler. E ele disse: então você tem que rever essa sua chamada, porque como é que você quer ser pregador se o teu material de obra você nem sequer consegue manusear? Então observe que Deus chama aqueles que estão ocupados e empenhados na sua obra, ou até mesmo em alguma atividade. Deus não tem negócio com preguiçoso, com ocioso. Como já diz lá em Provérbios 6:6, vai ter com a formiga: ó preguiçoso, observe o seu caminho e seja sábio. O segundo aspecto daqueles que são chamados por Deus é que todos aqueles que são chamados por Deus, além de ser predispostos para o trabalho, em segundo lugar, eles nunca se julgam capazes de realizar a obra a qual Deus lhe convoca. E é interessante isso, sabe por quê? Porque quando Jeremias foi convocado por Deus para ser profeta nas nações, ele disse: Senhor, eu não passo de uma criança, se julgou incapaz. Em segundo lugar, vemos o próprio Moisés, quando Deus mostra para ele que ele iria ser aquele que iria libertar, que Deus através dele iria libertar o povo de Israel da terra do Egito. Ele disse: mas eu sou pesado em língua, e quis colocar o seu irmão Arão no seu lugar. Observe o seguinte, de que todos aqueles que são chamados especificamente por Deus, eles jamais se julgarão capazes. Quando você vê uma pessoa batendo no seu peito, dizendo assim: eu sou, eu posso, aquela obra só cresce quando eu estiver ali nela, essa pessoa, ela pode até ter sido chamada por Deus, mas se perdeu no caminho. Ore por esta vida. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, dá um conselho dizendo: olha, não apresente
pessoas ou obreiros, homens, neófitos na fé. Neófito significa pessoas imaturas. Para quê? Para que não caia no mesmo pecado de Satanás, que é o pecado da soberba. Observe que todos aqueles que são chamados por Deus estão empenhados em trabalhar pelo bem e benefício da obra. Em segundo lugar, eles jamais se julgarão capazes para exercer aquela chamada, dizer, realmente, Deus, o Senhor acertou por ter me chamado. O Senhor fez certo por ter me chamado, porque realmente eu tenho capacidade, eu posso. A primeira evidência é aquele sentimento de, meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou realizar esta obra? Eu não tenho capacidade. E essa palavra aqui vai especificamente para você. Deus já falou para você que você vai fazer, e você fica indagando, mas Senhor, como vai ser? Não se preocupe como vai ser, simplesmente se predisponibilize em fazer, e Deus se evidenciará em tua vida. Ele te dará as armas necessárias e te orientará em como fazer. Terceiro e último aspecto daqueles que são chamados por Deus. Em primeiro lugar, todo aquele que é chamado por Deus, em primeiro lugar, ele sente a predisposição em trabalhar. Em segundo lugar, ele não se julga capaz para realizar aquela obra. E em terceiro e último lugar, ele ama com amor de Deus. Ele vê a obra, vê aquele trabalho, aquela incumbência, aquela responsabilidade com amor tremendo. E é interessante que o amor é o rótulo que nos identificará como servos de Cristo, como discípulos de Cristo. Em João capítulo 13, versículo 35, Jesus disse: nisso conhecerão que vós sois os meus discípulos, se vocês amardes uns aos outros. Observe que o amor na Bíblia Sagrada nos mostra justamente dizendo que é o rótulo que nos identificará como os discípulos de Cristo. E aqueles que são chamados por Deus amam. Eles têm um amor intrínseco em seu ser, pois a Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo crê e tudo suporta. E é interessante o seguinte, que nesse ponto de vista podemos observar que quando somos chamados por Deus, ou melhor dizendo, aquele que é chamado por Deus, o último aspecto que eu gostaria de evidenciar com vocês aqui é justamente esse: ele ama com o amor de Cristo. Ou seja, ele olha para uma alma que está lhe ferindo, ele olha para uma vida que está perdida, ele olha para uma obra que está escassa, ele olha para uma pessoa que não lhe apoia e diz assim: tá certo, ele não está me apoiando, a obra está escassa, aquela vida está perdida, mas o amor de Deus, que Deus depositou em meu coração, me constrange, me impele a fazer aquilo que ele me designou a ser feito. É como Jeremias disse: Senhor, eu não vou mais profetizar, porque tudo que eu profetizo só é peste, espada e fome. Eu não vou mais falar. Até que Jeremias disse assim: mas até que eu percebi que a tua palavra no meu coração era como um fogo que ardia, de maneira que eu não poderia ficar calado. Observe que quando a pessoa é chamada por Deus, ela evidencia em sua vida, em primeiro lugar, a predisposição para o trabalho. Em segundo lugar, ela não se julga capaz para realizar a obra. E em terceiro lugar, ela pega aquela obra e vive a sua vida intensa com o amor de Cristo em sua vida. Receba esta palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Foi uma palavra reflexiva. E, no entanto, vale observar uma coisa que, diante da chamada de Deus, Deus evidenciará a sua vontade na sua vida. Você crê nisso? Se você crê, receba esta palavra em nome de Jesus. Este foi o projeto Imago Dei, Palavra de Deus para o teu coração. Que Deus te abençoe. Bom dia, povo de Deus.